Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Nós estamos sendo recriados, recuperados por Deus à sua imagem. Então, eu gosto muito desse slide aí que diz assim: quando somos moldados pelo oleiro, ficamos com a marca da impressão digital em nós. Nós estamos nesse processo de sermos moldados pelo oleiro, por Deus, por Jesus. Então, deixa Deus te moldar, ok? Essas marcas, ao invés das cicatrizes que a gente vai enxergar na gente, das dores, dos traumas, são as marcas de Jesus de uma maneira muito indelével em nós. Então, eu prefiro estar com essas marcas, as marcas da mão do oleiro, que vai me amassar um pouco, que vai me quebrar um pouquinho, mas que depois me volta ali para aquela roda do oleiro e me refaz um vaso novo, ok? Essa tabela, ela tem essa função realmente de nos levar a analisar as coisas por partes. Nem sempre isso é muito fácil, porque nem todo mundo tem uma mente muito sistematizada. Tem pessoas que trabalham melhor vendo o todo, outras pessoas trabalham melhor vendo as partes e depois chegando no todo. Então, isso não é problema nenhum. Mas o que essa tabela quer nos mostrar é que pessoas que nos magoaram, nos feriram, existe uma causa para isso, existe um efeito, um dano e a minha parte nisso também. Porque nós temos a tendência de achar que sempre 100% é culpa da outra pessoa. Lembra da síndrome lá de Adão e Eva? Então, a culpa é do outro, a culpa é sempre do outro. E nem sempre é assim. Muitas vezes nós tivemos alguma participação. Eu falei na reunião passada, mas não falei no vídeo sobre isso, que às vezes até a nossa omissão, a nossa postura meio relaxada com algumas situações, acabam levando pessoas a extrapolarem conosco. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada e a primeira vez que o marido ou a esposa levantou a voz para ela, para essa pessoa, e ela colocou um limite nisso, provavelmente isso não vai se repetir ou não vai chegar a vias de fato de um espancamento, de um abuso maior. Mas se na primeira vez essa pessoa não se posicionou, provavelmente isso vai crescendo e vai crescendo e vai se desenvolvendo. Estou dando um exemplo simples assim, que não é tão simples, né? Mas um exemplo que é bem entendido. Então, às vezes, nós temos parte nisso, sim. Às vezes, nossa omissão, ou a nossa falta de postura, ou até mesmo a nossa provocação pode ter ocasionado aquilo. Quando a gente fala sobre a causa, eu acho que fica claro, como a Dorine falou, né? Então, vamos falar sobre o efeito. Qual efeito isso teve sobre a minha vida? Por exemplo, tem pessoas que desacreditaram de relacionamentos. Então, essas pessoas se tornam antissociais. Então, elas não acreditam em ninguém e tem base bíblica. É estranho, porque a gente arruma base bíblica para esses efeitos ruins que ficaram sobre nós. Uma pessoa que foi várias vezes decepcionada por alguém, várias vezes confiou em alguém e esse alguém decepcionou, ela arruma a base bíblica que maldito é aquele que confia no homem. Porque não há um justo sequer. Porque ninguém é confiável. Ela arruma a base bíblica. E aí o que acontece? O efeito sobre essa pessoa é que ela se fecha. E o dano é que ela se torna antissocial. O efeito é o impacto que aquele evento, aquilo que foi feito, causou em mim. E o dano é a consequência, o resultado disso. Uma pessoa, por exemplo, que ela mente, uma amiga ou um amigo
foi duro com ela. Então, a pessoa feriu porque foi duro. Por conta de quê? De mentiras recorrentes. Então, fulano foi duro com a Maria lá, ou com José, porque mentia muito. A pessoa foi tão dura que causou um rompimento da amizade. Esse rompimento da amizade teve um efeito sobre Maria ou sobre José. E o efeito foi: eu não sou aceita, eu não posso errar. O dia que eu errar, eu serei condenada e perderei meus amigos. Ok? O dano desse efeito, a consequência desse efeito, é que Maria ou José vai viver o tempo inteiro fingindo para ser aceito, ou não vai mais abrir o coração com ninguém. Ok? Mas aí, quando pensa, qual foi a participação de José e Maria ali? Então, qual é a minha parte nisso? Quem está ofendido nem sempre vai pensar que, às vezes, ela própria ou ele próprio foi quem causou algo em alguém que veio causar algo em mim. Às vezes, a outra pessoa só está reagindo a uma ação minha e eu não percebo. Às vezes, a gente pensa que aquela foi uma ação da pessoa contra mim, mas em alguns momentos, aquela foi uma reação da pessoa a uma ação minha. Então, por exemplo, uma pessoa que fere a outra porque não acredita mais nela. Então, isso acontece muito entre casais. Não sei quantos aqui são casados, mas acontece demais entre casais. Um dos cônjuges falhou e agora o outro cônjuge não acredita mais. O que falhou cobra que o outro precisa acreditar, mas ele não percebe que ele teve participação. Só que começa a história aqui, no que não acredita mais, no que joga na cara, no que fere com as palavras. Claro que essa pessoa aqui, ela está errada também. Ela também precisa de tratamento. Mas agora eu estou tratando daquela última coluna, que é essa aqui, ó. Qual é a minha parte nisso tudo aqui? Qual é a minha parte? Ok? Então, quando eu penso qual é a minha parte, vai ficar um pouco mais fácil de eu perdoar essa pessoa. Porque eu vou perceber que, assim como aquela pessoa, eu também careço da graça de Deus. E isso é que é a beleza, gente, do que Jesus ensina. Porque muitas vezes nós estamos cobrando demais das pessoas, porque é assim, quando a outra pessoa está errada, eu quero justiça. Quando eu estou errado, eu quero misericórdia. E a gente precisa entender que a justiça vai para todos, vem para todos, e a misericórdia também se estende a todos. Então, isso tudo vai fazendo com que o processo de perdão, ele não seja tão pesado também. Então, se eu reconheço que eu tive parcela naquilo, que eu, de alguma maneira, contribuí também para aquilo, a gente alivia um pouquinho a barra do outro. Agora, e quando realmente a outra pessoa foi 100% errada? Que é meio difícil, mas vamos dizer que ela foi 99,9% errada. E aí? E aí é resolver isso. Houve essa causa, houve esse efeito em mim, que foi impactante para o mal, isso me trouxe muito dano e agora eu preciso resolver. Mas aí são nos próximos passos do Celebrando a Recuperação, ok? Na primeira palestra, nós vimos que tudo tem um começo, que eu tenho um caráter e que muitas vezes esse caráter é apenas uma fachada. Então, nós chegamos à conclusão, só recapitulando as 3 lições, tá bom? Para a gente não confundir. Nós temos o caráter que mostramos, o caráter que pensamos ter e o caráter que realmente temos, ok? E nós começamos a trabalhar isso pensando em 8 áreas. Os meus relacionamentos, as minhas prioridades, as minhas atitudes, minha integridade, minha mente, meu corpo, minha família e minha igreja, ok? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aqui embaixo, fique à vontade. Deus vai te mostrando e você vai trabalhando isso. Depois disso, nós aprofundamos um pouquinho mais com essa tabela, ok? A tabela que nós vimos
há pouco. Então, viemos para cá. Então, lá nós tratamos mais o geral. Aqui nós tratamos pessoas que nos impactaram negativamente. E eu pedi para vocês fazerem o positivo também, para o inventário ficar mais equilibrado. E hoje eu trouxe para vocês as perguntas básicas para o seu diagnóstico. Então, nós saímos do geral, centramos mais nas pessoas que nos impactaram negativamente, e agora a minha participação em tudo isso. Tá bom? Como está a minha participação em tudo isso? E agora é tratar não só do que eu preciso perdoar, mas do que eu preciso também pedir perdão. Seja para mim, seja para Deus, seja para outra pessoa. Ok? Às vezes a gente tem que pedir perdão para a gente mesmo, né? Como é que a gente se perdoa? Pedindo perdão para a gente mesmo. Olha, Vilma, foi mal. Você foi uma estúpida, porque eu falo comigo é assim. E você precisa se perdoar, nega. Depois de um bom papo com Deus. Lembra do versículo? Vamos até Deus e vamos resolver isso até o fim. Está lá no outro vídeo, tá certo? Porque muitas coisas nós mesmos proporcionamos, né? Cuidado, mais uma vez lembrando, da gente não ser nem muito exigente com a gente e nem muito boazinha com a gente também. Então, às vezes, a gente se autoflagela. Tem que ter cuidado com isso. E outras vezes a gente nega a participação da gente, sendo muito bonzinho com a gente também. Então, a culpa sempre é do outro. Então, sempre achar esse equilíbrio. Ok, queridos? Então, hoje era mais para a gente esclarecer isso. Vamos orar? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça aí e fechasse seus olhos e pensasse nessas perguntas, né, que Deus faz para a gente. Onde você está? Como é que foi que os seus olhos foram abertos? Ou como você foi levado a cometer coisas que você não gostaria de ter cometido, mas acabou indo, às vezes sendo enganado, sendo ludibriado? Quais as coisas que você ainda precisa confessar para Deus, para você deixar de uma vez por todas isso no passado? Você realmente se arrepende disso? Ou isso foi apenas um fato na sua vida? Então, eu gostaria que você desse um tempo agora para pensar, para começar a falar com Deus sobre isso, para consultar o seu coração. Se você ainda está relativizando aquele erro, aquele pecado, mas foi culpa de alguém, ou então, isso também não é tão importante assim. Mas se isso está vindo à sua mente, está vindo à tona, é porque é importante. E com Deus não se zomba. O que a gente semeia, a gente vai colher. E o que é errado, é errado. Com Deus não tem meio termo. Então, que hoje seja uma noite realmente da gente se resolver algumas coisas com Deus. Pai, obrigada, Senhor, pelos meus queridos que estão aqui. Obrigada pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou, porque o Senhor não espera que nós estejamos perfeitos para o Senhor demonstrar o seu amor por nós. O Senhor sempre é o que dá o primeiro passo, o Senhor é aquele que nos ama, que nos ajuda, que quer nos ver bem, que quer nos ver com vida plena e abundante, a despeito dos nossos erros, a despeito dos nossos traumas, a despeito daquelas coisas que invadem a nossa alma e às vezes nós não sabemos nem como explicar. Pai, fala um pouco mais aos nossos corações hoje. Abençoa meus queridos nesses GAs que eles vão participar agora. Que haja abertura de coração, que haja limpeza de alma, que durante mais essa semana eles possam se aprofundar um pouco mais, eu também, ó Deus, nesse examinar, nesse exame que nós precisamos fazer diante de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, nós necessitamos tanto da Tua graça, nós necessitamos tanto do Teu abraço, do Teu aconchego. Ó Deus, nós necessitamos do Teu perdão. E muito obrigada porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs, porque a cada manhã, quando eu acordo, o Senhor tem misericórdia nova para mim, me esperando. Pai. Muito obrigada pelo teu grande amor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos, te agradecemos,
buscando essa libertação, buscando essa cura daquelas coisas que nós ainda temos que não te agradam. Então, nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, viu? É sempre um prazer estar com vocês. Durante esse processo, às vezes a gente é tão mexido, às vezes a gente tem tanta coisa que expõe, né? A gente começa a enxergar tanto dentro, e isso é assustador, e a sensação que a gente tem é que não tem nada que sirva, mas que não é esse a intenção do CR, não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a gente veja tudo isso e entregue, porque Ele sabe o que fazer com isso. É Ele que transforma, é Ele que dá a forma bela da peça, é Ele que é o nosso Criador, então Ele também é o nosso Salvador, então Ele vai colocar no estado principal, no estado original. Só Ele pode fazer isso. A gente não pode buscar em nenhuma outra fonte isso, senão a gente vai se frustrar. Mas se a gente fizer isso na fonte real, que é Deus, com a presença de Jesus, que é o nosso resgatador, é aquele que nos deu rasgou a nota promissória, eu amo isso, rasgou a nota promissória, pregou na cruz. Então, quando eu perguntei a Vilma, foi para deixar isso mais nítido, porque toda vez que o inimigo vem me acusar, eu mostro para a cruz e digo, minha nota promissória está lá, não lhe devo nada, não lhe devo nada. Então, é para isso que a gente coloca para fora, não é para se vitimizar ou ficar, né, chafurdando na lama, é para expor, jogar fora, limpar e poder sermos vitoriosos e dizer, a nota promissória está na cruz, Jesus a levou, não devo mais nada. É isso. Eu quero falar de uma palavra chamada esperança. Então, muitas vezes, nós vamos até esse passo e realmente, você falou, né, chafurdando na lama. E parece assim que é uma areia movediça. Mas eu quero incentivá-los a não parar no examinar, senão o seu ciclo fica comprometido. Porque aí você fica com essa sensação de que sua alma está pesada realmente, e ela vai ficar pesada. Por isso existem os outros passos. Então tenha esperança, porque isso vai passar. Esse passo você vai dar e depois outros virão que vão te ajudar a se levantar. Levanta-te e resplandece, porque já é chegada a sua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Pastor Robson, que tem um passo lindo que é todo do pastor Robson, quer dar uma palavra de incentivo para os homens, inclusive? Que bom poder falar com vocês. A gente está muito feliz. Eu sei que Deus está cuidando, está tratando, embora nós estejamos num tempo nunca vivido antes, mas Deus está cuidando. Deus está no controle de todas as coisas. E o que a gente acabou de ouvir hoje a respeito do examinar tem tudo a ver com aquilo que Ele está se propondo a fazer com todos aqueles que derem continuidade nessa pegada mesmo, junto com o CR. Porque o CR é celebrar. Eu não posso nunca abandonar essa palavrinha. Nós vamos celebrar. Não desanime, que nós vamos ter uma solução de continuidade sobre o retiro. Não percam o retiro. O retiro é fundamental. As palestras são específicas e tem tudo a ver com a nossa continuidade para que nós possamos ser sarados, comportamentalmente falando e espiritualmente falando também. Vamos ficar atento aí a Dorine, a Lu, a pastora Vilma, porque certamente Deus vai nos dar a direção. Obrigado. A gente que agradece, pastor Robson, muito obrigado. E agora a gente vai para os nossos GAs, com essa palavra da Vilma e do pastor Robson, esperança. É isso que a gente precisa ter em mente, apesar de toda a dor que a gente está mexendo, mas a esperança de que nós vamos continuar caminhando. Amém? Amém. Amém. E assim viverei